Olha lá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar a funcionalidade de skills do Cloud Code para expor a sua API REST que você eventualmente tem aí para o agente do Cloud Code sem que você precise alterar nenhum código da sua API, sem que você precise construir um servidor MCP para conseguir expor o que você precisa, ou que vá por soluções alternativas, pelo menos ainda alternativas, como o TCP ou qualquer outra que você conheça, beleza? A ideia não é dizer que um é melhor ou pior do que a outra, é só dar uma alternativa, um caminho que eu estou experimentando que eu achei que pode ser legal para você. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Rafael Ponte e Daniel Romero, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal aqui no YouTube, com conteúdos gratuitos sobre design de código, sobre arquitetura, sobre educação, engenharia de IA, por aí vai. E também pelos nossos treinamentos, a jornada Dev Mais Eficiente é a nossa especialização em engenharia de IA, beleza? Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Então vamos lá, né? Qual que é a parada, assim, só para dar um contexto. Antes de mais nada, desculpa aí pela qualidade do vídeo, não que meus vídeos tenham qualidade super massa sempre, mas aqui eu tô numa iluminação mais extrema e eu queria gravar do mesmo jeito. Então, só para dar um pouco de contexto aqui, os servidores MCP ganharam muita relevância no mercado, aí passou a ser, né, para muitos lugares, a maneira padronizada de expor as suas APIs, as suas funcionalidades para um agente ali de código, principalmente esses agentes que a gente usa, né, prontos aí, como Cursor, Cloud Code, Codex, Gemini, outros que a galera vai testando e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem muita discussão do mercado sobre a carga que os servidores MCP trazem, né? Talvez eles estejam iterando para chegar numa solução que seja de maneira que seja interessante quando você tem um cenário muito complexo. E dentro daquilo deve mais eficiente, a gente tem muito dessa discussão, principalmente Daniel tem ali, né, uma visão que o MCP nasceu muito inchado, trazendo muita complexidade e no final das contas, por esse lado, né, você está fazendo um wrapper da sua API que já existe para expor ela para o agente. Então ele tem muito essa visão mais crítica sobre MCP. Do outro lado, né, eu fico mais assim, falo, mas é a maneira padrão de expor coisas para o agente. Então se eu quero utilizar o Cloud Code como a minha interface de comunicação com a pessoa que vai usar alguma coisa que eu estou construindo, integrar um servidor MCP, um Cloud Code, por exemplo, né, ou qualquer outro, é supostamente meio trivial do ponto de vista de configuração, de facilitar a vida de quem vai utilizar a minha solução, não do meu lado que teria que codar o servidor, enfim, né, gerar a parada. A gente fica muito nisso e ele dá muito push em relação a maneiras um pouco mais leves, como a UTCP, é o Universal Tool Calling Protocol, que é uma alternativa ali, né, de novo, nessa ideia de ser mais leve para integrar. E aí, pensando nisso, um tempo atrás saiu a funcionalidade de skills do Cloud Code, né, os agent skills, ele está lá padronizado. Acho que é muito similar à parte das roles, ou pelo menos eu acho, né, que a gente adiciona no Cursor e tal. E aí, na própria documentação da Anthropic, que eu acho que tem um monte de gente que fala, né, skills versus MCP, não sei o que e tal, eu sempre gosto de falar que quando você tem uma pessoa, um local, uma entidade que é a dona, entre aspas, que é a criadora da parada, é bom você ir na documentação da entidade para ver o que ela fala. E na Anthropic ela dá essa ideia, né, que a parte de skills é para você ter algo mais local, que vai direcionar o agente e a skill pode direcionar o agente a consumir, por exemplo, um serviço, né, que está exposto através do MCP aí. Então, falei, beleza, então essa parte de skills a Anthropic está apostando, né? O agente carrega isso, tem lá as instruções do que fazer, mas eu ainda teria que codar um servidor. Quando eu falo codar, eu poderia gerar ou algo do gênero, um servidor MCP, mas é uma coisa nova que eu tenho que fazer em cima de algo que já existe aqui para mim. E aí, pensando nisso, eu falei, eu posso talvez usar então essa funcionalidade de skills e nela eu posso instruir ali dentro, né, a utilizar um código local mesmo, né, que consiga consumir as APIs do meu sistema. Então foi isso que eu fiz e eu utilizei, né, no experimento aqui a plataforma do Contraction Dev Eficiente, que é uma plataforma que a gente tem no ecossistema Dev Mais Eficiente, que conecta ali, né, tenta conectar mercado com as pessoas que estudam conosco. E eu quis fazer um experimento sobre isso. Eu quero expor o Contract Dev Mais Eficiente para o Cloud Code sem mexer em nada no Contract Dev Mais Eficiente. Então, deixa eu te mostrar
como é que ficou, né? Aqui, só um segundinho. Então vamos lá. Antes só de mostrar o código em si, vou mostrar aqui como é que ficou o arquivo das skills e depois eu vou te mostrar só a página da funcionalidade explicada no site da Anthropic, beleza? Então vamos nessa aqui, ó. Aqui basicamente o que foi que eu fiz? Eu criei o arquivo de skills relacionados a um módulo do contrato da Eficiente, que é o módulo de Analytics, que eu consigo ver as empresas que se cadastraram em determinado período de tempo, pessoas que aplicaram para vaga e tudo mais. Então aqui é o formato desse arquivo, né? Um formato pré-determinado, né? Sugerido lá pela Anthropic. Então começa aqui dizendo o nome da skill, a descrição. Então se você já codou, já criou alguma tool, né? Que a galera fala para integrar ali o agente, né? Se você já fez isso alguma vez, você vai ver uma semelhança grande, né? Sua tool tem um nome e ela tem uma descrição. Isso é imputado ali para o LLM carrega, né? O agente, enfim, que você vai utilizar, supostamente carrega isso no contexto. E quando você dá um input aí pro LLM, para, enfim, né? Para a interface que você está utilizando, ela verifica se aquele input pode ser resolvido sem a tool. Se tem uma tool que de alguma maneira vai entregar alguma coisa em função daquele input, ela vai acionar aquela tool, que geralmente é um pedaço de código que vai ser chamado aí no fluxo do seu agente que você está codando, com a linguagem que você estiver codando e por aí vai. Já gravei vídeo sobre isso aqui no canal também, né? Então aqui você depois tem uma descrição da sua skill. Então aqui fala, né, que essa skill fornece acesso aos endpoints, tem aqui a parte da autenticação. Deixa eu só colocar aqui assim que fica mais fácil, né? Então tem aqui uma explicação, né, que tem uma configuração de token para poder acessar a API do contrato da Mais Eficiente, né? Aqui vai ter o token, tem que passar aqui, né, a forma que passa o header de autenticação. E aqui tem os endpoints disponíveis, né? Tem os endereços. Então aqui tem a API Analytics e tem aqui os parâmetros que pode passar, né? E o retorno que pode ser dado. Tem aqui os contatos de empresas, candidatos com currículo, enfim, tem todos os endpoints que estão disponíveis na plataforma. E aqui, nessa mesma skill, quando você vai configurar no Cloud Code, você pode sugerir aqui, né? Você pode colocar lá dentro scripts, códigos, para ele carregar e executar. Então aqui também tem um código, que é esse código, um bash script, que vai acessar o endpoint e vai fazer o que tem que fazer ali, né? Lembra, o LLM precisa de texto para formar contexto. Então ele vai acessar de alguma maneira aqui, né? O Cloud Code vai carregar, não falo de alguma maneira, vai carregar a skill. Na skill vai estar referenciando esse script. Ela vai ser executado esse script, esse programa vai ser executado, vai bater lá no meu endpoint, vai retornar com os parâmetros necessários, porque o esquema, né, dos parâmetros está aqui no arquivo. Ele vai bater lá, vai ter a resposta e o Cloud Code vai trabalhar em cima disso. Ele tem acesso a esses múltiplos endpoints, ele pode querer chamar um, depois outro, para dar alguma resposta que você precise aí. Então, basicamente é isso. Aqui está o código. Obviamente que esse código aqui, né, desse bash script foi vibe codado. Beleza, então eu só pedi, eu entrei subi o Cloud Code para o contrato Dev Mais Eficiente, pedi para ele gerar um arquivo passei para ele o link dos agent skills que tem lá na Anthropic, porque ele não sabia ainda o que era isso, né? Pelo menos acho que não estava atualizado ali o modelo. Carregou, entendeu? Pedi para ele gerar, em função daquele módulo que eu tenho, né? Lê os endpoints, gere um arquivo de skill para esse endpoint e gere um script que possa ser executado para consumir isso daí. Tem que ser autenticado, patati patacolar. E ele gerou aqui a parada. Então tá aqui, ó. Checa o token, fetch aqui da parada, não sei o que, e por aí vai. E aí, basicamente, se você quer, né, que o Cloud Code carregue isso, o que você tem que fazer é, aqui dentro tem aqui a pasta do Cloud Code, lá dentro da pasta do Cloud Code você tem a pasta de skills, e aqui dentro você cria uma pasta com a sua skill. E aí dentro você pode colocar, enfim, né, o arquivo skill.md. Então, se eu entrar aqui, vai ter o skill.md, com aquela definição que eu acabei de mostrar para você. E vai ter os scripts que você eventualmente queira utilizar. Eu me inspirei
bastante também, né? Aqui no, se a gente for aqui, ó, GitHub, Cloud Code, a gente vem aqui e aqui vai ter, né, um repositório público de skills e aqui dentro tem essas skills que são, vamos por assim dizer, homologadas aí pela Anthropic, né, de parceiros e tudo mais. Então você vem aqui, por exemplo, na skill de PDF, vai ter aqui, né, dizendo que manipula PDF e tudo mais. E aqui dentro tem uma pastinha de scripts com um monte de script em Python para fazer arte com o PDF. Então, qual que é a brincadeira? Isso pode ser carregado. Quando você pedir algum, eu quero, gere para mim um PDF desse texto, eu não sei o que e tal. Ele vai ver, opa, tem uma skill, que nem ele faz com tool. Opa, tem uma skill. Tem uma skill, então calma aí, deixa eu carregar essa parada aqui. Carregou. E aí ele vai ver, aí o LLM vai entrar no seu modo, né? No seu loop ali de resolução da tarefa que foi pedida. Beleza. Então aqui nesse arquivo está dizendo que tem um script que gera um PDF. Vou executar esse script passando o parâmetro XPTO e por aí vai. E aqui tem vários exemplos para você se inspirar, né? Desde exemplos com código mesmo, vai ter exemplo que é de branding aqui, né? Então imagina que você quer botar o Cloud Code para te ajudar na geração de coisas que respeitem a identidade da sua empresa e tudo mais. Vai ter exemplo aqui. Então eu me inspirei nisso daqui também para construir o que eu precisava. Dito isso, deixa eu mostrar aqui, né, como que a parada funciona. Então aqui eu tenho a minha sessão inteira de trabalho. E eu vou mostrar para você um pouco de como é que foi aqui, né, o uso. Então, ó, quero listar as empresas cadastradas no contrato da Eficiente. Aqui eu estou rodando no localhost, beleza? Então, ó, beleza, vou usar aqui a skill de Analytics. Contrate um dev eficiente. Ele carrega todas as skills no load do Cloud Code. Então, se você tiver lá, né, N skills, vão ser carregadas ali. Acho que a diferença padrão aqui é que você tem uma coisa que é super, né, quando você vai ver os debates e tudo mais, é que eu tenho uma coisa que é super local. Eu tenho uma skill aqui, né, só expus uma partezinha aqui do meu serviço, é local, já está aqui dentro, parada, eu não preciso conectar com um monte de lugar diferente que vai me retornar um monte de coisa ali diferente. Então, esse é o jogo, né? E aqui eu estou tentando ir nesse meio termo de, caramba, eu quero poder oferecer coisas, principalmente do Dev Mais Eficiente, para a comunidade do Dev Mais Eficiente, talvez publicamente, mas sem que a pessoa instale um programa meu, porque todo mundo usa o curso, usa o Cloud Code. Então eu quero fazer desse jeito. Eu estou vidrado nesse caminho e eu realmente não gostaria, pelo menos nesse momento, de codar um servidor MCP em cima da plataforma, que é mais uma coisa para cuidar e tudo mais. Eu não queria. Então, é esse que está o meu jogo aqui. De novo, não tô nesse vídeo aqui especificamente dizendo que é ruim nem nada. Só não queria fazer uma coisa a mais. Se eu pudesse resolver sim a coisa a mais. Me parece honesto. Beleza? Então ele fala que vai usar aqui a skill. Carregou, ó. A skill então percebe que de partida ele só pega ali, né, aquela partezinha de nome e descrição ali da skill. Então agora vai consultar o endpoint. Primeiro deixa eu verificar se o token está configurado. Ele rodou aqui, né? Um bash script, falou que não está configurado. Ele entrou aqui, ó, qual é o token de autenticação, qual é o URL do servidor. Aí eu informei aqui é o token que só roda para o meu localhost, beleza? Aí ele, beleza, tentou executar, olha que interessante, ele tentou rodar. Só que ele tomou um 403, porque eu passei para ele um token que estava expirado, eu passei sem querer. Esse erro não foi programado, eu passei sem querer. Aí eu passei a parada aqui sem querer, beleza, falou, beleza, ó, a API retornou 403, isso pode indicar o quê? Que o token não tem permissão para acessar o endpoint, deixa-me tentar o endpoint analytics geral. Tentou, tomou 403 de novo. Você precisa gerar um novo token. Tá aqui, dei para ele o token. Ó. Agora eu gerei o correto. Brucutu, ele já conseguiu responder aqui a parada. Então, aí aqui você pode pensar assim, caramba, será que ele não está alucinando, né? Porque ele respondeu que é de verdade. Então, acho que faz muito sentido pensar que ele pode estar alucinando. Então, a gente vem aqui e tem um Analytics que lista as empresas. Tá aqui, ó, no localhost.
E aqui você vai ver que tem as mesmas informações. Então ele está batendo lá na API, está recebendo a resposta e está lidando com essa resposta. E aí, né, para mostrar isso também, eu posso vir aqui, ó, na IDE, e você vai ver que aqui no log está dizendo, ó, método lista contato de empresa, o que está acontecendo, iniciando busca de dados de contatos de empresa. Então, a parada está acontecendo real, beleza? E aí eu falei aqui, aí eu perguntei aqui, né, quais são as opções que eu tenho? Ele listou as opções. Para lá, aí eu falei, quero saber quais vagas existem. Aí ele falou, módulo de Analytics não tem esse endpoint. Beleza, não tem. Então, mas ele tem um endpoint que retorna aqui, o barra API barra Analytics retorna um ranking das vagas. Aí ele consultou esse endpoint e me deu aqui só as informações que de alguma maneira, né, se conectaram com o que eu pedi para ele inicialmente. Então, beleza. Agora, eu falei para ele, olha, eu quero que você agora realize análise geral. Aí ele usou de novo aquele Analytics e me deu aqui a análise geral, né? Deu aqui o período. Tal. Esse período aqui eu até acho. Deixa eu ver só uma coisa aqui, para ver se ele não alucinou aqui no período. É esse daqui, que tá aqui para localhost. Ah, não. Ó, o período início tá de dezembro de 25, que é de um mês. Então aqui, ele aqui, ó, não sei, tem que ver se ele pode ter passado um parâmetro aqui e tal, não sei se ele passou, pode ser que tenha passado o parâmetro, beleza? Então eu não vou nem dizer, eu não vou nem garantir que ele alucinou, porque eu não sei se a gente tem aqui, né, se eu tenho o log do... Se tem o log dessa chamada aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um log dessa chamada aqui. Ó, aqui, ó, não alucinou não, ó, aqui, ó. O que está acontecendo? Iniciando busca de analítica esse período, 6 meses. Então, ele já foi chamando, né? Perdão, não, deixa eu só me tirar daqui. Então, tá aqui, ó, período 6 meses. Então, não alucinou. Ele decidiu que eu pedi uma análise mais esperta. Ops, aqui mexi no lugar errado aqui, né? Ele, deixa eu voltar para cá. Ele decidiu que era para passar 6 meses aqui. Então, beleza. Então, não alucinou e me deu aqui, ó. Tudo aqui é localhost, empresa cadastrada, vagas publicadas, vagas ativas, candidaturas, visualizações, contatos enviados. Fez aqui, né, uma análise de funil. Óbvio, lembrando sempre, né, lembra, pode ser que ele tenha alucinado, mas eu tô te mostrando que a maior parte das coisas não alucinou. Se ele alucinou aqui, ele tinha grande chance também, né, de alucinar com qualquer outra fonte que a gente utilizasse. Deu aqui, ó. Isso aqui já é uma coisa que é interessante. Esse funil de conversão, empresas cadastradas, empresas com vagas. Porque se a gente vir aqui, tem empresas cadastradas, beleza. Vagas publicadas no período. Série temporal, funil, né? Empresas cadastradas, aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Empresas com vagas, tem aqui sim no meu funilzinho. Então, beleza. Então, tá aqui. Vagas com candidaturas, né? Taxa de conversão. Então, aí ele falou evolução temporal, né? Candidaturas, tá aqui. Escreveu. Insights. Baixa taxa de candidaturas por vaga. Concentração em uma empresa. LinkedIn é o canal preferido. Plataforma recente. Últimos 30 dias sem atividade. Então, percebe que funcionou bem direitinho como eu queria. Eu expus a minha API, sem mexer em nada no meu código. Eu entreguei para ele o arquivo de skill, porque é o arquivo que ensina para ele essa tool, né, mais dinâmica ainda. Eu entreguei para ele um script de como ele pode se acessar o meu serviço. E pronto. Eu imagino que aqui, com essa solução, dê pra gente brincar de muitas coisas. Eu poderia, por exemplo, agora sem utilizar o servidor MCP do GitHub, por exemplo, eu poderia ver a API pública do GitHub, que precisa ali do meu token, não sei o que, patati patacolar. Gero um arquivo de skill ou N arquivos de skills para áreas diferentes ali
da API e pego só o que eu quero. Porque esse bash aqui vai funcionar para lá, né? Você tem uma API REST que eu posso chamar, que você tem um endpoint HTTP, que vai precisar de um token, não sei o que e tal, eu posso chamar com isso daqui. Não vai ter galho para fazer. Então, eu considero que é uma solução que tem algum potencial aí, né? Você tem esses outros casos, apareceu isso na comunidade do Mais Eficiente e tem aparecido em outros lugares também, que é, eu queria oferecer, né, os meus serviços de acesso a logs, as métricas e tudo mais de saúde do meu sistema para serem acessados via terminal, por um LLM, no momento de troubleshooting. E a galera, as empresas todas, né, as grandes, gigantes, estão indo por esse caminho de deixa eu expor um servidor MCP com a lista de servidores MCP, você conecta no que você quer e tudo mais. Esse é um caminho, beleza? Uma outra possibilidade era, se eu tenho um servidor MCP que me expõe essas métricas, quer dizer que tem algum serviço lá por trás que me retorna isso, que eu posso acessar, e eu posso... Essa equipe pode me gerar um arquivo de skill de como acessa aquele conjunto de serviços e um script para fazer isso ali, né, padrão, e eu boto esse arquivo e eu consigo brincar com isso como eu quiser, né, carregando só talvez o que eu quiser, me dando muita liberdade para mexer nesse arquivo de skill para o meu contexto, por exemplo, e tudo mais. Óbvio que a outra possibilidade é você criar um arquivo de skill e conectar no servidor MCP que está disponível aí para fazer o que tem que fazer. Eu separei aqui, né, alguns links para compartilhar aqui dessa conversa. Uma coisa que eu achei bem legal, eu vou começar com esse, que foi, quando eu acabei de fazer isso, eu me lembrei muito daquele modelo de maturidade REST de Richardson e tal, né? De novo, né? É muito legal esse texto aqui de Martin Fowler, porque ele, no final, ele fala aqui, né? É um texto antigo, né? Que ele deve reforçar que enquanto esse é um bom pensamento, né? Esse modelo de maturidade que todo mundo fala e tal, que ele fala aqui, né? While a good way to think about other elements of REST is not a definition of levels of REST itself, né? Roy Fields has made it clear that level 3 is a precondition of REST, ou seja, e ele fala que Roy Fields é o cara que cunhou a tese, né? A voz principal, a opinião principal sobre isso ainda é dele, na minha opinião, continua sendo. Mas, de toda forma, quando fala aqui do nível 1, 2 e 3, né? Então, o nível 1 e nível 2 é o nível que geralmente é padrão ali. Mas o nível 3 é um nível, quando fala aqui, né, de discoverabilidade, né? Prover uma maneira do protocolo ser mais autodocumentado tudo e tal. Aqui, quando vem aqui, né, no Hypermedia Controls, ele fala aqui, né, que vai ter um link, né, que vai para cá e tal. Quando a gente pensa nisso na prática, a gente vê pouquíssimos exemplos dessa dinamicidade do lado cliente da coisa, né? Então, geralmente, os clientes têm códigos super determinísticos, e aí ele vai fazer esse if, se tiver um link novo aí, ele não vai seguir esse link aí para você automaticamente e tal. A gente vê a implementação um pouco mais próxima disso dos navegadores, né? Quando você manda os links e como acessar, eles têm, de novo, a implementação determinística no navegador, mas é muito mais robusta do que os clientes HTTP que a gente implementa, né, nas empresas, pouco importa o tamanho da empresa e tudo mais, né? O navegador é muito esperto em relação a respeitar a semântica dos status codes do HTTP. O navegador executa código que o cliente manda no sandbox, né? Quando você manda código JavaScript e tudo mais, ele executa isso para você. Então, o navegador é o que mais chega perto desse nível 3 de maturidade, pelo menos na minha opinião. Mas, se você for olhar aqui agora essa brincadeira que a gente fez, isso é um pouco, pelo menos na minha opinião, do nível 3 de maturidade. O LLM traz isso. Porque eu expus uma API HTTP com vários endpoints, e eventualmente aqui, né, eu não estressei nesse nível ainda, mas eu posso estressar para tentar fazer algo assim. Vou testar aqui, né, agora. Vou limpar o contexto e vou falar assim: eu quero um ranking das empresas que tem vagas cadastradas no Contrate um dev eficiente
E neste ranking eu quero que apareça o nome das empresas. Então, o que é que vai rolar aqui? Esse prompt que eu estou colocando, ele não pode ser resolvido só pelo endpoint de Analytics. Porque pelo endpoint de Analytics não vem o nome da empresa. O nome da empresa vem no lista empresas. Ou seja, tem que ter um motor refinado o suficiente para sacar que vai ter que chamar os dois e fazer isso aí para mim. Beleza? Então vou voltar aqui e vou dar Enter. Vou dar Enter e aí já volto. Voltei, mas na verdade eu não voltei, né? Que eu dei pausa, você nem percebeu. Eu achei que para fazer a proposta, né, de saber o nome das empresas com mais vagas, ia precisar de 2 endpoints, mas não precisa mesmo. E aí o LLM foi mais esperto aqui, né? Porque aqui, ó, eu já tenho... Não é aqui, é aqui. Tem aqui, né, rankings, vagas mais populares, empresas mais ativas. Então aqui ele já conseguia resolver ali no final. Só que aí eu fui para uma outra combinação, que é... Eu quero saber os nomes de pessoas no contrato de dev mais eficiente que tem currículo, e aqui a gente conseguiu extrair o perfil tech dela, que é uma funcionalidade que a gente tem lá dentro. Eu sei que tem um endpoint, ó. Tem um endpoint que me retorna os currículos que tem LinkedIn e um endpoint que me retorna os nomes das pessoas. E eu precisava juntar tudo isso aqui. E aí o que eu fiz foi, eu vim aqui e pedi, me retorna aqui. Aí ele me retornou uma sequência aqui, ó, que ele acessou primeiro o endpoint e me retornou essas 3 informações. Só que aqui não tem um e-mail, aqui não tem um nome. Mas eu falei, preciso saber dos nomes. Aí ele botou aqui, ó, eu vou buscar os nomes no endpoint de candidatos com currículo e cruzar os dados. Talvez se eu tivesse dado uma entrada melhor, ele tivesse resolvido com apenas, né, um prompt, eu não precisasse iterar ali, ou se você pensasse, né, que você estava expondo isso num agente dentro do seu software, talvez ele tivesse que iterar, falar, pô, não veio o nome, então quer dizer que eu preciso dar mais um passo, e aí eu vou chegar lá. Então, a brincadeira é muito essa, né, quando você pensa no nível 3, lá no nível de maturidade REST, eu acho que aqui a gente está com um pouco disso na mão, porque no final das contas, o LLM pode decidir, né? Consumir um endpoint, não vem a informação que eu quero, mas tem outro endpoint que me retorna. Isso é bom? Na hora vai ter que analisar, porque ele ficar consumindo um endpoint ali talvez gere um estresse que você não queira contra o seu sistema. Mas de se pensar. Aí quando eu fiz isso, eu até vim aqui e fiz lá, né, o lance das Deep Research do Claude, e esse link tá público, eu vou deixar aí no vídeo, né? Dele tentando buscar soluções que são alternativas a MCP ou o TCP. Ele me gerou aqui, né, um link para esse texto aqui, dessa Nordic APIs, bom, não conheço, que cita um arquiteto da Microsoft falando que do lance, né, que o hate was aí, né, do Hypermedia as the engine of application state, se eu não me engano, e tal, chegou muito antes do que era possível, mas talvez agora seja mais possível. Acho que eu concordo, e vê muito mais coisa aqui, né, na pesquisa de alternativas e tudo mais. E aí, você tem aqui, né, para quem nunca viu, a documentação do Agent Skills, que é a funcionalidade que eu utilizei, né, para carregar essa tool dinamicamente, no arquivo Markdown, dinamicamente ali, né, e facilitando, e usando ela como wrapper da minha API, para que o Cloud Code pudesse brincar com isso. E eu vou deixar todos os links aí no vídeo, tá bom? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar. Espero que de alguma maneira tenha sido útil aí para você que acompanhou. Se tiver qualquer dúvida, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima.